Vamos lá, dando continuidade, né, no nosso devocional. Estamos aí no nosso 12º dia. Parabéns para você que está perseverando. Parabéns para você que está se mantendo firme, fiel, ativo, está sendo intencional nessa jornada, nesse devocional. Está jejuando, tá certo? Que Deus te abençoe, né? Que Deus arranque de você aquilo que precisa ser arrancado, que Deus acrescente na sua vida aquilo que precisa ser acrescentado nesse tempo, nesse período. Eu tenho certeza que sempre o Senhor está fazendo algo no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa alma, tá? E hoje eu quero falar de um assunto muito, muito relevante, muito importante para cada um de nós, tá certo? Dentro desse contexto que a gente vive, né, de recomeços, desse contexto que a gente está vivendo de divórcio, né? Muitos aqui, que nem eu costumo falar nas lives devocionais, alguns estão no processo recente, outros já estão bem avançados com relação a isso, né? Já estão aí há um ano, há mais de um ano, já divorciados, separados e tal. Outros já estão até entrando em novos relacionamentos, conhecendo alguém, enfim. Então, cada um tem aqui um nível e um estado que se encontra, tá? E a palavra de Deus para nós hoje, que eu quero trazer aqui, é um pouco, um tanto, não quero que seja algo que quebre alguma expectativa sua, mas também é mais um despertar do Senhor para a sua vida. Que como um pai, ele quer e ele tem cuidado para que você não coloque a sua expectativa no lugar errado, tá? Não coloque a sua fé no lugar errado. Não coloque a sua esperança no lugar errado, tá? E o texto que a gente vai ler está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Apenas um versículo dessa mensagem, que diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, ou os mais miseráveis de todos os homens. E, e aqui, Paulo, ele está alertando a igreja sobre justamente onde que a igreja, onde que o povo precisa colocar o coração e a expectativa dele. Precisa estar no Senhor. E aqui eu quero direcionar essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, que muitas das vezes, tá? Muitas das vezes, você, por achar, né? Por achar que você cumpre um rito religioso, por achar que você está sendo fiel ao princípio, à palavra do Senhor, aos princípios do Senhor, está servindo a igreja, está servindo o reino, que você tá fazendo tudo certo, né? Que você realmente tá se entregando, que o Senhor, que você tá caminhando com o Senhor, está sendo sincero, está sendo fiel. Não estou falando que isso é errado, pelo contrário, isso é muito certo, isso é o que o Senhor quer, isso é o que o Senhor quer que a gente ande em amor, em justiça, isso é o que o Senhor quer para a nossa vida, que nós andemos em santidade. Só que o fato de você se portar dessa forma, o fato de você agir dessa forma, o fato de você ser um bom filho, ser um exemplo para a igreja, ser um exemplo para a sua família, ser um exemplo de cristão, né, de homem e mulher de Deus, isso não quer dizer que o Senhor te deva um relacionamento, tá? E é isso que eu quero que você reflita nessa manhã, tá? O fato de você fazer o que Deus pede, ou fazer até o que Ele não pede, né? Com relação à entrega, com relação a propósito, com relação a tudo, tá? O fato de você ser uma ótima cristã, um ótimo filho, que o Senhor tá gerando em você algo extraordinário, tá? Eu não quero que você pense, tá? E aqui eu falo isso com muito temor, que você acha que porque você está fazendo algo, que porque você está agindo dessa forma, que você está realmente, né, entre aspas aqui, se comportando como um bom filho, que Deus te deva um relacionamento, tá? Ah, Elisa, então quer dizer que ele não tem um bom relacionamento para mim? Eu não disse isso.
Eu não disse que o Senhor não tem um bom relacionamento para você. Pelo contrário, você acha que um pai, lá em Mateus 7, versículo 11, a Bíblia vai dizer que se vós, né, se nós que somos pais, somos humanos, somos carnais, nós sabemos, aliás, ele chama nós de maus, né? Se vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu, tá? Então, assim, imagina se você tem um pai, dono que fez tudo, conhece o seu coração, conhece a sua intenção, conhece o seu levantar, o seu agir, conhece tudo que você tem. Acha mesmo que esse pai não vai te dar? Acha mesmo que esse pai não conhece a sua necessidade? Acha mesmo que esse pai realmente não vai te dar uma coisa boa? Só que, qual é o ponto que eu quero que você entenda? É que você não tem que fazer as coisas para Deus, ou não tem que se comportar esperando que Ele te deva alguma coisa. Porque se você achar que você faz, o que você está fazendo, o que você tá se comportando, que Deus vai te dever, ou Ele te deve alguma coisa, eu sinto muito te falar. Você está colocando, você está usando uma justiça própria para ganhar algo do Senhor. Você está você está barganhando com o Senhor. Não é por merecimento, é por graça. Não é por justiça própria, é por amor. E quando a palavra de Deus se refere à miserabilidade, ou a miserável aqui que eu trouxe esse texto para vocês, para a gente refletir em cima dele, para a gente orar em cima dele nessa manhã, essa palavra nos remete não somente a uma escassez financeira, mas também a um fato de uma escassez espiritual, a uma vulnerabilidade espiritual. É como se você fosse um mendigo espiritual, não soubesse quem você é, não soubesse quem é seu pai. É como se você estivesse mesquinhando pequenas coisas no mundo espiritual. E não é essa condição que o Senhor nos dá, não é essa condição que o Senhor nos revela na sua palavra, através do seu Filho e no seu Espírito, e testifica no nosso Espírito. O que ele testifica conosco é que somos filhos e filhas dele, cordeiro com Cristo. Temos um pai, temos alguém que cuida de nós, e quando nós achamos que fazemos as coisas para o Senhor porque achamos que vamos receber algo em troca, porque achamos que porque somos bons o Senhor vai nos dar, achamos que porque nos comportamos o Senhor vai fazer. Deixa eu te falar, se a nossa esperança, se o nosso relacionamento com o Senhor está baseado apenas em troca, em apenas aquilo que ele vai me dar, eu sinto muito te falar, o teu relacionamento o teu foco, né? O teu foco precisa mudar, tá? A tua intenção precisa mudar. E aqui eu vou falar mais algumas coisas, vou apertar mais um pouco. Eu falei ano passado uma frase que a Renata acabou de escrever aí, ó, para várias pessoas que me acompanharam. Não foi muita gente, não, poucas pessoas. Mas eu verbalizei essa frase várias vezes. Eu falei assim: se Deus não fizer nada por mim mais, não fizer nada, ele já me deu tudo. Ele já me deu tudo. Porque uma vez que eu entendo que a graça, que a salvação do Senhor, que a presença dele na minha vida é tudo, o resto é resto. O que vier depois é bênção. O que chegar na minha vida é pela misericórdia, é pela graça. Se ele não fizer mais nada por você a partir de hoje, o que você tem com o Senhor? A graça dele é suficiente na sua vida? O amor dele é suficiente para você? Estar na presença dele é suficiente para você? Esse tem que ser o seu foco. Esse tem que ser o seu inteiro. Você precisa estar inteiro com o Senhor. Porque se você ainda falta, ainda sente que para ser completa, você precisa trazer pessoas para você, você precisa estar com pessoas, o seu inteiro precisa estar com Jesus. O restante é presente que ele coloca na sua vida, são complementos que ele vai trazer para a sua caminhada, para a sua jornada, para o seu propósito, para aquilo que ele ainda tem a realizar através da sua vida. Então, o ponto de alerta nessa manhã, nesse devocional, com muito amor, com muito temor, Maria, a graça dele nos basta, é arrancar os nossos olhos, tirar os nossos olhos da expectativa errada, tá? O Senhor não barganha com a gente, nós não devemos barganhar com o Senhor, nós não devemos. Em Romanos, né, 7:24, quando o apóstolo Paulo ele exclama: miserável homem que sou, ele se refere à sua natureza pecaminosa, se referindo ali justamente a ele estar preso em um corpo
Aí ele está preso em um corpo que só quer, só tem vontade de pecar. Aí ele está preso em um corpo que é cheio de vontade. Ele está preso em um corpo que grita pelas vontades terrenas. Só que nós também temos um Espírito Santo, assim como Paulo, que nos traz a consciência da eternidade, que nos traz a perspectiva da eternidade, que nos dá a presença do Senhor, tá? Que nos faz ser inteiros nele, porque ele, para ele, são todas as coisas. E mais uma vez eu vou falar, ó, Provérbios 19:14. Provérbios 19:14. Eu vou abrir aqui para vocês, para vocês. O Senhor, ele tem, tá? Ele tem sim a pessoa para agregar na sua vida. Ele tem sim o melhor dessa terra, né? Isaías 1:19 vai falar que ele tem o melhor dessa terra para a gente, para nós. 19:14. Ó, casa e os bens, ou herança, né? Casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A esposa prudente para quem é homem e o esposo prudente para quem é mulher. Então, o Senhor tem promessa para nós sobre cônjuge, sobre recomeço, sobre relacionamento. Ele tem. E também, outro versículo, também Provérbios, que também eu gosto bastante, é 18:22. O que acha uma esposa ou um esposo, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor, ou a bondade do Senhor. Eu falei em Mateus 7:11, né? Que se nós, que somos carnais, que somos homens, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que está no céu, você acha que ele não vai entregar para você o que você, aquilo que você busca, né? A sinceridade, com a sinceridade do seu coração. O problema, outra promessa também, que, se eu não me engano, está em Mateus 7 também, que bater e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. Então, o Senhor tem sim para nós. Só que nós precisamos entender, como homens espirituais que somos, como mulheres espirituais que vocês são, tá? Nós precisamos entender que o nosso foco precisa ser primeiro o Senhor, precisa ser o nosso relacionamento com Ele, aquilo que Ele é, e não aquilo que Ele pode fazer, não aquilo que Ele pode nos dar, aquilo que Ele é. Pensa da seguinte base, imagina você se relacionar com alguém, eu vou falar assim, um relacionamento com seu pai, em que você ou vamos inverter. Imagina o relacionamento com seu filho. O seu filho só chega para você para pedir. Ele não te dá carinho, ele não te dá abraço, ele não fala que te amo, ele não. A única coisa que ele fala para você, ele chega para você é para pedir, é para falar que ele quer o comer, ou é para falar que ele quer o brinquedo novo, ou é para falar que ele quer roupa nova, ou é para falar que ele quer isso, que ele quer. Só isso. Imagina se o teu relacionamento com o teu filho fosse só de pedir. Aí eu vou falar para você, pensa no relacionamento chato, né? Que seria, né? Pensa no relacionamento chato, um relacionamento só por interesse, um relacionamento só por necessidade. É isso que Deus não quer de nós, tá? É isso que Deus não quer de nós. O Senhor não quer esse tipo de relacionamento. Então, quando nós temos esse tipo de relacionamento com o Senhor, um relacionamento só de pedir, só focado no que Ele pode nos dar, só focado no que Ele pode fazer, só focado. Esse é o que é a esperança que nós não podemos ter. Esse é o tipo de alerta que Paulo nos traz. Que a nossa esperança em Cristo não seja apenas para essa vida, não seja apenas para essa terra, não seja apenas para a nossa necessidade. Então, quando você ora para o Senhor, apenas com essa ótica, eu sinto te falar. Ou quando você se comporta, ou quando você acha que você fez tudo certo, você está seguindo a cartilha, e agora agora você merece um bom relacionamento. Não, seja uma pessoa boa, esteja em movimento, esteja no lugar certo, se melhore a cada dia, se melhore a cada manhã, busque o Senhor, aumente a sua intensidade do jejum, aumente a sua intensidade na oração, aumenta a sua intensidade em autoconhecimento, aumenta que você vai ver que o Senhor, automaticamente, as pessoas vão chegar na sua vida, o Senhor vai trazer essas pessoas até você, tá? Se permita viver o novo de Deus, se permita, se abra, tá certo? Então, assim, só não ache que Deus te deve nada. Só não ache que o Senhor te deve alguma coisa.
Pelo contrário, ele pode te dar como um pai? Pode. Só que a tua expectativa com ele não tem que ser impositiva. Ah, o senhor tem que fazer, o senhor tem que me dar. Olha só que moça boa que eu estou sendo, que eu estou me comportando, Senhor. Olha só que eu não estou fazendo mais isso, que eu não estou fazendo mais aquilo que eu fazia, não estou pensando como eu pensava, eu não... Você entendeu? Então, assim, a graça do Senhor é suficiente na nossa vida para nos limpar, para nos purificar, para nos lavar, para fazer tudo, inclusive para trazer pessoas para o recomeço, trazer a pessoa da forma que você quer, da forma que você gosta, para andar com você, alinhado com o teu propósito, alinhado com o propósito do Senhor, que ambos se complementarão para cumprir um propósito do Senhor para as nossas vidas, tá? Nós estamos em movimento e o Senhor quer sim abençoar você. O Senhor quer sim. Ele só não quer que a tua expectativa esteja aí, tá? Ele só não quer que o teu coração esteja fincado aí. Ele quer que o teu coração esteja nele, com ele, que ele vai te apresentar os amigos dele, que ele vai te apresentar os filhos dele, que ele vai te apresentar as filhas dele. Então, esse precisa ser o lugar. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua esperança? Aonde está a tua expectativa? Que tudo isso seja convertido nessa manhã para o Senhor, que ele possa tocar na nossa mente, no nosso coração, arrancar de nós todo tipo de miserabilidade. E quando eu falo de miserabilidade, é em todos os sentidos, tá? Então, você é filho do Eterno, um Pai rico, poderoso, um Pai criador dos céus e da terra. É um Deus que pode tudo, que tem tudo, e que ama você. E que ama você. Tá? Então, não se comporte como um mendigo, não se comporte como pedinte, não se comporte, não tenha esse comportamento de pessoas que não sabe quem é e não sabe o pai que tem. Então, a minha oração para você nesse dia, nessa manhã, o nosso ponto de reflexão é em cima disso, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Está escrito a frase que a Maria José acabou de postar, né? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graça. Eu não sei o teu momento hoje de desafio, eu não sei o teu momento hoje que você tem enfrentado, mas vamos orar em prol disso. Eu quero que você coloque diante do Senhor. Eu sei que você tem as suas necessidades, eu sei que você tem as suas carências, os seus desejos, mas coloca isso diante do Senhor. Fala assim, Pai, até quando, Senhor? Me ajuda a me fortalecer. O teu Espírito está em mim, sabe? Eu não quero permanecer no erro, não quero permanecer no pecado. Se você pecou, dá nome ao teu pecado, coloca diante do Senhor, seja sincero, seja sincera com o Senhor, porque isso é o que Ele se agrada. Ele se agrada de coração íntegro, de coração justo, de coração sincero, sabe? O Senhor, ele sabe quando a pessoa está sendo falsa, ele sabe quando a pessoa está sendo insincera, ele sabe quando a pessoa não está sendo verdadeira, quando não tá... Ele conhece não se deitar, não se levantar, tudo. Então, não seja hipócrita diante do Senhor. Não adianta, entendeu? Você pode enganar a mim, você pode enganar as pessoas talvez estão do seu lado, que convivem com você, mas o Senhor você não engana. Tá? Então, seja sincero diante dele. Fala, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda nisso aqui. E me ajuda a tirar me ajuda a tirar a expectativa do lugar errado, entendeu? Me ajuda a me organizar internamente, me ajuda a me organizar. Eu quero priorizar o Senhor a partir de hoje, eu quero priorizar o Senhor, eu quero o que o Senhor tem para minha vida. Faça chegar para mim o que é do Senhor, aquilo que vai agregar no propósito, aquilo que vai agregar no Senhor, tá? Então, eu quero orar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos, você que pode, feche seus olhos, e você que não pode, ore também, tá? Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar aqui por cada homem, por cada mulher participante, Pai, dessa live de oração, de devocional, que mais esse dia, Senhor, se dispôs a estar aqui, Pai. Se dispôs a ouvir esta palavra. Se dispôs, Pai, a estar em unidade com os irmãos, em uma irmandade aqui nesse ambiente virtual. Como eu tenho falado, Pai, todos os dias tem algo que o Senhor acrescenta na nossa vida e tem algo que o Senhor tira de nós, Pai. Seja, Pai,
no corpo, na alma, no espírito, seja um entendimento, seja um comportamento, seja um vício, seja um hábito que o Senhor tira, que o Senhor acrescenta, uma palavra de sabedoria, Espírito Santo. Pai, alinha nossa expectativa com o Senhor, alinha nossa expectativa com o céu, Pai. Que a nossa, Pai, é o Senhor é Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso socorro bem presente, o Senhor conhece, Pai, as nossas carências, as nossas necessidades, o Senhor conhece, Pai, o nosso corpo melhor que ninguém, o Senhor conhece, Pai, cada célula que circula, Pai, que tem Pai, gota de sangue que circula no nosso corpo, Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, como um Pai, como o Criador dos céus e da terra, nos ajudar, através do seu Espírito, a colocar nossa expectativa, a colocar nossa fé, colocar nossa esperança no lugar certo, a nos relacionar com o Senhor da forma que devemos, Pai, a nos relacionar com o Senhor, a buscar o Senhor, a buscar o reino em primeiro lugar, a buscar a tua face em primeiro lugar. Por quê, Pai? Porque o Senhor acrescenta, o Senhor faz chegar até nós, o Senhor, Pai, nos apresenta aos seus amigos, o Senhor nos apresenta aos seus filhos, o Senhor nos apresenta às suas filhas. Espírito Santo, que cada vez mais nosso temor possa crescer, que cada vez mais, Pai, a nossa fé possa crescer. Perdoa, Pai, as nossas fraquezas. Perdoa, Pai, as vezes que temos pecado contra Ti, pecado contra o Teu Espírito, pecado contra a Sua igreja. Perdoa as vezes que temos blasfemado, Pai, quem sabe, contra o Senhor. Espírito Santo, nos perdoa o comportamento rebelde de filhos, Pai. Nos perdoa o comportamento de rebeldia, né? De teimosia. Espírito Santo, nos ajuda a ser filhos melhores, nos ajuda, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não é um Deus de barganha, não é a justiça própria, porque a nossa justiça própria, Senhor, é trapo de imundícia para o Senhor, não é, mas nós sabemos também, Pai, que o Senhor é um Deus que galardoa aqueles que têm fé, porque a tua palavra diz, em Hebreus 11:6, que o Senhor gosta daqueles que têm fé. Ora, o Senhor gosta daquele que tem fé, o Senhor gosta, e o Senhor tem prazer em galardoar. Só que também, Pai, o Senhor nos alerta a colocar a nossa fé no lugar certo, a nossa esperança no lugar certo. Espírito Santo de Deus, providencia, Pai, provê. O Senhor é um Deus que sacia todas as nossas necessidades em todas as esferas físicas, mentais, emocionais, espirituais, Pai. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem tem, é o Senhor que fará muito mais. Pai, se o Senhor não fizer por nós, Pai, ninguém mais fará. Se o Senhor não tiver nada para entregar para nós, ninguém mais nos dará. Se o Senhor, Pai, não sarar, se o Senhor não fizer, ninguém mais fará. Por isso, nossa esperança, nossa fé precisa estar depositada no Senhor. Nós convergimos agora tudo para o Senhor. Nós clamamos para o Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós clamamos, Pai, por misericórdia, por graça, pelo teu amor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graça, Pai. Eu te dou graça porque o Senhor nos ouve. Eu te dou graça porque o Senhor nos atende. Eu te dou graça, Pai, porque o Senhor cuida de nós e tem cuidado de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua bondade, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço nesta manhã. Abençoo cada vida aqui que está participando desse devocional. Abençoo cada um que está me ouvindo agora, Pai. Que o Senhor possa tocar na mente, no coração e no corpo, Pai. Espírito Santo, você, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração. Você que pode, coloca a mão no teu coração. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor agora. Peça para o Senhor sobre ele arrancar a impureza do teu coração, arrancar a impureza do nosso coração, arrancar os desejos carnais, Pai. Arranca agora, Pai, toda a carnalidade em nome de Jesus, que nós fortalecemos o Espírito, Pai. Nós fortalecemos o Espírito, Senhor. Espírito Santo, não deixa que o emocional, que os desejos carnais sejam maiores do que o seu Espírito na nossa vida. Espírito Santo nos ajuda a vigiar, nos ajuda a fazer, nos ajuda a ir conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, o Senhor tem falado, Pai, nesses últimos dias sobre relacionamento com o Senhor. O Senhor tem falado nesses últimos dias, Pai, sobre vigilância, sobre alerta, sobre acessos a pessoas na nossa vida. Cuidado com as pessoas que acessam a sua vida. Espírito Santo, ontem, Pai, foi falado sobre aliança. O Senhor falou sobre aliança, somos homens de aliança. O Senhor é um Deus de aliança. Nós queremos andar como pessoas posicionadas com o Senhor. Deus nos fortalece a cada manhã. Ai de nós, Pai, se o Senhor não estivesse conosco. Ai de nós, se o Senhor não estivesse comigo.
em nome de Jesus. E assim também como João escreveu na segunda carta, filhinhos, se pequeis, saiba que você tem um advogado fiel e justo, que intercede por você junto ao Pai. Não permita que o inimigo te acuse. Não viva um espírito de acusação. Você tem um Pai, você tem um advogado fiel, você tem um intercessor idôneo, fiel e justo. Clame por esse pai, clame por essa intercessão, clame por um advogado fiel. Busque ajuda no Senhor. Ele é o teu socorro bem presente. Clame a Ele e o Senhor fará. O Senhor satisfará o desejo do seu coração. Mas coloque tudo diante dele. Não entregue-se sem reserva ao Senhor, porque Ele pode fazer, Ele tem para fazer. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, para a honra e glória do teu nome, Senhor, por cada vida aqui que me ouve, e faça segundo o seu querer, segundo a sua vontade, em cada um de nós. Nós te glorificamos, te adoramos, te agradecemos, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom o tempo todo, o tempo